Eu pediria que os amigos, por gentileza, acendessem a luz, que a minha nunca será suficiente. Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos. Mais um dia de esclarecimento espiritual. E como nosso querido irmão Gil pediu a vocês, vibrem muito por mim. Porque nós vamos falar de um assunto que vai mexer com muitas energias. O bom é saber que nós estamos inundados por boas energias aqui. E vamos aprender a lidar com as nossas energias e as dos outros. Muito bem. Vamos falar aí sobre o mal olhado, sobre trabalhos espirituais. Já ouviram falar nesse termo no Brasil, né? Ah, será que fizeram um trabalho para mim? Cruz credo. Quem é que acredita em mal olhado? Levanta a mão, por favor. Mas levanta bem a mão, por favor. Olha para o lado. Olha para trás. Vê quanta gente acredita. Quem acredita no poder de trabalhos espirituais? Tipo bruxaria, macumba, essas coisas. Levanta a mão de novo, por gentileza. Já não tem tanta certeza, não é? Muito bem, vamos ver. Quem tem alguma dúvida que funciona? Levanta a mão, por favor. Quem tem dúvida, que acredita que possa acontecer alguma coisa não de bom para a gente? Levanta a mão, por favor. Dúvida, dúvida, dúvida. Nossa, vocês são seres iluminados. Muito bom. Pois eu já aviso desde já. Quem não acredita, fica esperto. Fica muito esperto. Nós vamos ver em que nível essas atitudes de pessoas que nos desestimam e que nos desejam mal e vão fazer por onde nos prejudicar, podem atingir, sim, a gente. E podem não atingir. E nós vamos saber como e por quê. E Kardec sabia muito bem que nós tínhamos, através dos tempos, tínhamos sempre lidado com essas questões imateriais e fez questão de perguntar aos mentores da codificação espírita sobre a questão dos pactos, né? Dessas coisas de fazer pactos com os espíritos. E, normalmente, nós usamos a palavra pacto para coisas não positivas, certo? Fazer um pacto com você, normalmente, não lembra uma coisa muito amistosa, não é? E, se não for amistosa, é alguma coisa que não envolve algo natural, amoroso, suave. Olha, o nosso pacto de amizade, você não quer ter pacto de amizade com alguém, você quer ter um pacto de amizade? Sim ou não? Por que não? Porque envolve o quê? Obrigação. O pacto envolve obrigação, certo? Quem quer ter uma amizade por obrigação? Certo? Muito bem. Os mentores, Kardec também perguntou aos mentores sobre a questão dos poderes ocultos, a questão dos talismãs, dos feiticeiros, a questão da bênção e da maldição. Para quem frequenta o centro ou alguma casa espírita por algum tempo, ou que já tem conhecimento significativo do espiritismo, não vai ter o menor problema de responder as 3 primeiras perguntas, 2 ou 3 primeiras perguntas aqui. A primeira, propriamente dita... desculpe, antes disso, eu gostaria de dar apenas uma overview, né? Uma ideia do que nós vamos ver hoje. Não deixam de ser perguntas também, né? Muito bem. A primeira pergunta realmente é: os espíritos têm influência oculta em nossos pensamentos?
Gente afiada. Uma pessoa má com o auxílio de um mau espírito pode fazer mal ao seu próximo? Sim. Nossa. Uau. Pode tentar, pelo menos. Isso, com certeza. Existem pessoas com poder de enfeitiçar outras? Sim. Já ficou mais... ficou mais magrinha a resposta. Há algo de verdade nos pactos com os maus espíritos? Sim. Menos certeza ainda. Trabalhos espirituais funcionam? Sim. Bom, eu já dei uma dica no começo, fica esperto que não acredita. Já indicionei a resposta? Muito bem. Talismãs, fórmulas cabalísticas, símbolos funcionam? E se eu acender uma vela, funciona? Não. Você pode acender a vela com o intuito de iluminar o ambiente, porque é o hurricane season. E você perdeu o ar-condicionado da sua casa, tudo escuro, a eletricidade sumiu. Muito bem. Vai funcionar ou não vai? Se você acender a vela quando a eletricidade acabou no hurricane, vai funcionar ou não vai? Gente, mas se você acender uma vela para algum santo, para alguma coisa que você acredite, no mundo espiritual, vai funcionar? Depende da cor da vela? Depende do tamanho? E se a vela for só de um dia? Só funciona de 7? Vamos ver. Muito bem, se tudo isso funcionar contra nós, nós temos como nos defender? Sim. Ok. Então, aí, realmente essas são as perguntas que nós vamos fazer e buscar responder na noite de hoje. E foi exatamente uma das primeiras perguntas, aliás, essa é a primeira pergunta no capítulo que fala sobre a questão das influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos. Isso no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata dessa questão. E Kardec pergunta aos mentores, e vocês sabem muito bem a resposta, creio que cremos nós que a maioria conhece a resposta. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, sim ou não? Sim. Em nossos atos? Sim. Pergunta para a pessoa ao seu lado se acredita. Aí Kardec responde. Eu vou pedir para vocês apagarem essa luz aqui, ó. Desculpe, aquela luz ali, por favor. Só daquele lado. Senão não vai ter contraste nos slides. Ok. A resposta é muito mais do que imaginais. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que a gente imagina. Eles influem de tal forma e a tal ponto que, de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Uau! Isso implica, então, que nós somos marionetes dos espíritos, não é? Isso é todo um outro estudo, não é? É toda uma outra palestra. Mas vale a pergunta: nós somos ou não marionetes dos espíritos? Depende. Depende mesmo. E muita gente é. Na realidade, às vezes, a pessoa, o espírito fala uma coisa, sopra uma frase, e você responde, e sopra outra e responde, e sopra outra e responde. E você vai falando. Você quer ver isso muito comumente acontecer? É nas relações dentro de casa. Você está lá tratando de um assunto delicado, vem um espírito zombeteiro, leviano, ou aquele com má intenção mesmo de promover a desarmonia na sua casa, vai te dar a ideia de perguntar ou de falar alguma coisa que aperta aquele botãozinho da outra pessoa.
Normalmente no Brasil a gente chama pisar no calo, não é isso? É pisar no pé. É pisar no calo ou no pé? O que é mais dolorido? Ah, eu não sei. É um termo qualquer lá, mas pisa em alguma coisa. Mas a gente, para ficar mais elegante, a gente fala pressionar o botão da pessoa. Muito bem, mas o ponto é que nós acabamos por atingir aquela pessoa. Não no sentido de auxiliá-la, mas de massacrar. Às vezes chega nesse ponto. Muito bem. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou mau espírito? Como que a gente vai saber, gente? Se os espíritos nos influenciam tanto, como é que a gente vai saber isso? Essa é a pergunta mais fácil de responder e a mais desmerecida. Sobretudo para aquelas pessoas que já conhecem o espiritismo e se dizem médiuns. Sabem-se médiuns e falam, não, o espírito me disse isso, bom, você pega e responde. O espírito literalmente falou uma frase inteira, você pega e repete a frase. Mas por que você disse isso, criatura? Ah, mas o meu mentor disse isso. Mentor lá dá ideia ruim, gente. Mentor lá dá ideia que vai causar desequilíbrio e desarmonia. Então, como é que a gente vai distinguir se uma intuição, se um pensamento é bom ou ruim? Pelo conteúdo. Então, knock, knock, knock. Who's there? O que tem lá dentro da cachola? O raciocínio. Nós vamos aprender a raciocinar, porque nem tudo que vem à sua mente é do seu mentor. Aliás, a maioria das vezes que as intuições vêm à sua mente são de espíritos encrenqueiros. Espíritos que querem encrencar a sua vida. Por isso, nós precisamos aprender a praticar a vigilância. E depois que tanto você pratica, ela se torna um hábito. Só assim a vigilância se torna um hábito. Você falou uma besteira? Veja-se novamente na mesma situação e pense em responder algo diferente. O que eu responderia se eu tivesse mais equilibrado? O que eu responderia se eu tivesse sido menos impulsivo? Uma das nossas maiores fraquezas é o quê? A impulsividade. A gente já já vai falando que vem à cabeça, parece uma troca. Enfim, cuidado, não é? Vamos ter o cuidado de analisar o que nos vem à mente e o que sai da nossa boca, porque a partir do momento que saiu da nossa boca, não pertence mais a nós. Nossa, mas não foi isso que eu quis dizer. Já é tarde. A pessoa tem o direito de interpretar e sentir o que ela sentir frente ao que você disse. Quantas relações começam a esfriar por causa disso? A pessoa começa a falar o que quer e o que não quer. Ah, mas eu tenho o direito. O outro também tem o direito de responder às coisas que você diz. No seu egoísmo, na sua invigilância, na sua falta de cuidado com o outro, acreditando que o outro vai estar lá, feito um faxineiro na sua vida para o resto da sua vida. Chega uma hora que a pessoa vira para você e fala assim, sorry, this is it. É nós considerarmos que as pessoas estão na nossa vida para sempre e vão estar, nós acreditamos que vamos estar para sempre, não importa a forma que a tratarmos. E aí vem surpresas dolorosas, sem necessidade, porque às vezes a pessoa até gosta da outra, mas é tão mal acostumada. Não precisa ser assim, não é? Ah, é meu jeito que é assim. Pois é. A gente pode mudar. Todos nós podemos. Não é fácil, mas a gente pode. Muito bem. Os mentores nos recomendam que nós examinemos o pensamento que vem, a intuição que vem, e lembrando a todos nós que os bons espíritos só aconselham coisas boas. Portanto, cabe a nós o quê? Você
Eu falei isso? Os bons. Ok, obrigada. Mas olha, isso foi bom para todo mundo prestar atenção, não é? Os bons espíritos só nos aconselham para o bem. Compete a quem discernir uma coisa da outra? A nós próprios. Tá certo isso? Difícil isso? Difícil ou não? Não é difícil o conceito. Pode ser um pouco difícil praticar, mas com a prática se torna um hábito. Você, quando começa a vigiar as suas palavras, normalmente as pessoas começam a considerar você bastante silenciosa. Começam a achar que está alguma coisa de errado. Nossa, mas você anda tão quieto ultimamente. Por que será que as pessoas têm essa impressão? Porque a maioria das coisas que a gente fala, se nós recebemos um comentário desse, é para a gente se preocupar. Porque pode ser que a maioria das coisas que nós estejamos falando sejam inconsequentes ou comentários sem necessidade. Sabe aquela agulhadinha que a gente dá? Imagina, não sei por que você ofendeu por tão pouco. Muito bem. E aí, né, aquela gravura que a maioria de vocês conhecem também, tão ideal para esse assunto, quando nós não nos julgamos passíveis de influência espiritual, está aí, não é? O rapaz dizendo, só os bobos se deixam influenciar pelos espíritos. Aí o espírito chega na cabeça dele e fala, pede mais uma garrafa. Aí o garçom, traz mais uma garrafa. E a gente acredita que ainda não seja influenciável. Muito bem. Exercem os espíritos alguma influência? Essa agora começa chegando na parte da nossa palestra que nos interessa. Os espíritos podem influenciar os acontecimentos da nossa vida? Sim ou não? Sim. Quem acha que sim? Uau! Ok. De que espíritos nós estamos falando aqui? Os bons ou os menos bons? Os dois. Quem acha que só os espíritos bons podem influenciar os acontecimentos? Levanta a mão. Só os maus? Os dois? Nossa, quanto conhecimento vocês têm, não. Ok, muito bom, excelente. Eles certamente podem influenciar os acontecimentos da vida porque eles vos aconselham. Eles vos aconselham. Exercem essa influência por uma outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem. Isso é, eles têm uma ação direta sobre o acontecimento, sobre o cumprimento das coisas. Aí a pergunta começa a ficar mais profunda. Bom, a gente sabe que os espíritos podem influenciar os acontecimentos, mas será que a gente pensou imediatamente que é através do aconselhamento? Ou a gente acha que os espíritos influenciam diretamente as situações, as coisas acontecendo? Você passou debaixo de uma escada, a escada caiu na sua cabeça. Pode ter sido o espírito? Pode. Provavelmente foi você que foi descuidada, a escada que estava lá, não é? Meio comprometida. Mas nas profundas e gravíssimas obsessões espirituais, podem haver manifestações físicas querendo, sim, prejudicar a pessoa. E, normalmente, a forma com que eles fazem isso é, certamente, encaminhando você a passar por um lugar perigoso, onde aquela possibilidade de aquilo acontecer seja maior. Aí, os espíritos podem realmente, mais facilmente, influenciar até a movimentação das coisas no sentido de nos prejudicar. Mas que isso não sirva para assustar absolutamente ninguém, porque isso são os casos raríssimos de situações extremamente dolorosas e
de uma gravidade que nós não conseguimos conceber. São perturbações espirituais que podem causar até dores nas pessoas. São as famosas dores fantasmas. E existe todo um processo atrás disso. Mas existem manifestações físicas que promovem até o aparecimento de... muito mais do que isso. De prego, de martelo, de arame dentro do corpo da pessoa. São casos inacreditavelmente raros, mas nós queremos mostrar aqui o geral, mas essa possibilidade existe sim. Mas em casos de gravidade inacreditável. No geral, o que os espíritos fazem é nos aconselharem a ir para um lugar, ir pelo outro, encontrar, telefonar para alguém, textar alguém, enfim, coisas do tipo. Então, respondendo de uma forma objetiva, os mentores nos dizem: sim, os espíritos exercem influência nos acontecimentos, mas nunca fora das leis da natureza. Você fala, nossa, Lívia, mas você acabou de citar situações que me parecem sobrenaturais, não naturais. Muito bem. São situações da natureza manipuladas fluidicamente por leis que ainda nós não conhecemos, porque não estudamos o Espiritismo. Mas essas manifestações, essas alterações podem ocorrer, sim. Mas nada fora da lei da natureza. Ou seja, não existe nada mágico, sobrenatural. Está claro isso, gente? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Ok, continuando. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos, continua Kardec. Aliás, os mentores, eu que coloquei em bullets, né, em itens. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários, fora do ordinário. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Normalmente, quando os espíritos nos influenciam a agir de tal forma, através do pensamento ou no sentido de nos conduzir a determinadas situações, se são positivas, a gente acha que é coincidência. Certo? Nossa, que incrível coincidência. Encontrei tal pessoa e foi justamente a pessoa que me ofereceu o emprego. E se for alguma coisa negativa, assim, nossa, que má sorte, que não deixa de ser uma coincidência negativa. Mas são os espíritos agindo atrás das nossas vidas. Nunca no sentido de interferir no nosso livre-arbítrio. Nunca. Se forem espíritos bons. Os espíritos bons jamais influenciam no nosso livre-arbítrio. Mas os espíritos não bons, eles não só não respeitam o nosso livre-arbítrio, como arrombam o nosso livre-arbítrio. Respeito zero. Eles não batem na porta da nossa casa, eles arrombam a porta. Então, nós nos referimos à resposta anterior, certamente, à influência dos espíritos, que são manifestadas através do encontro de pessoas, que parece acaso, parece coincidência. Nos inspira o pensamento de alguém, o pensamento a alguém para passar por determinado lugar. Nos chamam a atenção para determinado ponto, para determinada situação. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva o seu livre-arbítrio. É por isso que eles agem de forma muito sutil, a fim de não interferir em nosso arbítrio. Então, a gente está sempre cercado de espíritos bons e ruins ao mesmo tempo? Nós estamos sempre cercados por espíritos.
se são bons ou se não são bons. A pergunta dela, nós estamos sempre cercados por espíritos? A resposta é sim. A questão se são só bons ou só ruins depende da nossa vibração, da nossa sintonia. Obviamente, se você vai entrar num lugar público, ali pulula todo tipo de espírito. Os espíritos superiores certamente não estão fazendo compra no shopping do Milênia, não é? Mas eles têm mais o que fazer, gente. Então, que tipo de espírito a gente vai encontrar no Milênia? Espírito simpático, gente, como a gente, que gosta de fazer uma comprinha. Tem nada de errado fazer uma comprinha, não é? Agora, imagina o ambiente espiritual de um shopping, que é um lugar super transado, super gostoso, super divertido de ir. Sim ou não? Sim. Depende, os meninos diriam. Muito bem. Se eles estiverem fazendo as coisas dele, ó, se forem com você, eles vão odiar. Mas imagine a presença de espíritos em parques, por exemplo. Essa época do ano é simplesmente maravilhosa aqui na Flórida. Você vai para um parque. Que tipo de espírito você acha que encontra em parques? Mais elevados ou simplesmente espíritos comuns como nós? Os dois, mas normalmente os parques são lugares onde espíritos bons vêm com frequência, porque são atraídos por vibrações mais suaves. O contato com a natureza nos faz muito bem e eles se aproveitam, os nossos amigos espirituais, se aproveitam da natureza para nos fortalecer, para nos acalmar e para nos refazer. Tanto é que você pode sair do Milênia feliz, mas você sai de um parque feliz e aliviado. Alguma coisa, nossa, te refaz. E é muito mais do que simplesmente o ar puro. É o ar espiritual desses locais. Então, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso em suas epístolas. Depende do lugar onde nós estivermos indo, é que nós vamos encontrar uma população mais elevada ou menos elevada. Você não vai encontrar... dá um exemplo de um lugar não muito bom. Um bloco de carnaval? Nossa, agora pegou. Com todo respeito, eu não quero ofender a ninguém, não é? E nem impressionar de forma negativa. Mas vocês que deram exemplo. Olha aqui, uma nuvem de testemunhas. Foram eles que me perguntaram do bloco de carnaval, não foi? Ou melhor, sugeriram. Sim? Sim ou não? Sim. Eu estou falando de carnaval aqui? Não. Ok, muito obrigada. Mas os mentores nos dizem que o carnaval é a época de maior presença dos espíritos inferiores na Terra. No Brasil, melhor dizendo. A quantidade de espíritos inferiores é imensa. Imensa. Então, vamos usar um exemplo mais... existe um livro, inclusive, chamado Fronteiras da Loucura, que descreve o auxílio dos mentores a várias situações de carnaval, no carnaval. Chama-se Fronteiras da Loucura, você encontra, inclusive, em PDF na internet, de Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. É impressionante o que acontece do outro lado da festa. Muito bem. Vou dar um exemplo mais suave. Que tipo de população espiritual você vai encontrar no restaurante e você vai encontrar num bar? É diferente? O tipo de pessoas que vão a esses lugares é diferente, sim ou não? Sim. Muito bem. Lívia, você está condenando a minha happy hour na minha sexta-feira? Se você for toda sexta-feira, eu vou recomendar cautela. Porque aquilo não é mais um entretenimento, um encontro com amigos. Muito bem. Vamos passar para uma conversa mais agradável. Nossa, mas a gente está falando de mal olhado. Como é que a gente vai falar de alguma coisa agradável? Não sei, mas eu vou tentar fazer algo mais agradável. Muito bem. Olha só. Nós podemos usar tudo isso aqui
no sentido oposto? Ao invés de estarmos nos referindo aos bons espíritos, nós vamos nos referir aos espíritos menos bons. Porque certamente eles também podem provocar o encontro de pessoas, se for para nos tentarem, com certeza, nos sugerir o encontro com pessoas que não fazem bem à nossa vida amorosa. Porque você já é uma pessoa comprometida. Ou sugerir um encontro com uma pessoa que vai lhe convidar a um lugar onde não é algo positivo para você. Num momento da sua vida, por exemplo, em que você está procurando deixar o álcool. Encontra um amigo, imagina, mas que careta, vamos lá, imagina uma vez só, vamos no bar. A pessoa tem uma fraqueza em relação ao álcool, está tentando sair daquilo. E pode acontecer, então, que você encontre com pessoas encaminhadas por espíritos que querem lhe prejudicar, para que haja esse convite, você encabulado, não é encabulada, não querendo dar uma de careta, acaba aceitando? Podemos aqui dar não imensos, mas inúmeros exemplos, certo? Sim ou não? Sim. Muito bem. Podem inspirar um pensamento para passarmos um lugar onde aquele lugar não é bom para nós? Sim ou não? Sim. Pode chamar a nossa atenção para coisas que não são positivas? Sim ou não? Sim. Pode nos inspirar a entrarmos em sites da internet que não são bons para nós? Sim ou não? Agora eu já não tenho muita certeza, Lívia. Muito bem. Existem três tipos de espíritos menos bons. Agora está ficando um pouco quente, né? Deve ser emoção. Gozado como altera, né? Uhum. Muito bem. Existem basicamente 3 tipos de espíritos menos bons. Existem os chamados obsessores. Essas são pessoas como você e eu. Obsessor não necessariamente tem chifrinho e cara feia. São pessoas magoadas que você e eu prejudicamos muito e essa pessoa não nos perdoou. Não conseguiu. Você provavelmente não conseguiria. É a menina que roubou o marido. O amor da tua vida. É o sócio que te levou à falência. É a amiga que te traiu. E os exemplos são os mais dolorosos possíveis. Você reencarnou, aquela pessoa não. Tem um ódio acirrado seu. Encontrou você, bum, vai atrás de você e vai fazer por onde você se estrupiar na vida. Vai planejar formas de ataque, vai estudar as suas reações, a fim de realmente fazer com que você caia em verdadeiras ciladas. Então, e nós temos obsessores, aqui está muito levinho o slide, mas, na realidade, nós temos obsessores de outra vida. Ou seja, a causa do problema está em outra vida. Mas nós temos obsessores que nós arranjamos nessa vida, pelo nosso comportamento, pela nossa sintonia. Qual é a diferença entre uma perturbação espiritual e uma obsessão espiritual? É a gravidade da influência. A perturbação espiritual é algo mais leve, do qual você se desvincula mais rápido. É você estar mais chateado, estar mais depressivo, bom, sintoniza com espíritos sofredores, fica difícil você sair daquela vibração por um tempo, mas você é uma pessoa ativa, bom, você vira, dá a volta, está normal. O espírito ou os espíritos, normalmente são os espíritos, não encontram mais sintonia, se afastam de você. Mas a obsessão é o teu happy hour toda sexta-feira, no mesmo bar, ou em bares
do mesmo calibre espiritual. São espíritos que vão te acompanhar e vão te estimular a beber, porque eles precisam beber. Vão te estimular a usar droga, porque eles precisam usar droga. A fumar, porque eles precisam fumar. Você bebe, você usa droga, você fuma, nunca sozinho. E eu não estou falando de uma bebida social, gente. Você sai para jantar, toma um vinho. Não é? Está claro isso? Para não ficar uma história de moralidade ridícula. Não é essa a ideia. Vocês entenderam bem, certo? Sim. O que é óbvio é o vício. Não é uma cerveja, é uma caixa, é 2. Não é 1 litro de vinho. Vinho é vendido por litro? Não sei. É litro ou é garrafa? É garrafa. Litro deve ser, acho que umas 2, né? Daquelas garrafonas. Garrafa de Publix. Muito bem. Eu tenho que fazer vocês rirem, porque o assunto é muito forte. É um barril. Muito bem. Qual é o segundo tipo de espírito não bom? Os levianos e os brincalhões. Não é? Os que ficam se divertindo às suas custas, em outras palavras. Sabe aquele seu irmão mais novo? Bem crica. Vocês ouviram? Não é bem daquele jeito, mas ele não fica te provocando? Mas é uma criança, é coisa de irmão, de menino, irmão, irmã, irmão, irmão, é ou não é? Agora, imagina isso potencializado no plano espiritual com espíritos literalmente levianos e querem ver você esquecer a chave quando você está atrasado. Né? Faz as coisas acontecerem para atrapalhar, ou para rir de você, ou para colocar você em situações delicadas, difíceis e desnecessárias. Como, por exemplo, falar algo completamente inapropriado para o seu parceiro ou para a sua parceira. E aí vem os casos bem graves, também, tão graves quanto os obsessores de outras vidas e dessa. São os espíritos contratados. Esses são espíritos que foram contratados por outros espíritos, ou encarnados ou desencarnados, por pessoas no plano espiritual ou nesse, que querem, são os famosos trabalhos espirituais. Não é? Esses espíritos são contratados. Eles normalmente recebem alguma coisa para te fazer mal. Muito bem. Então, essa é a influência dos espíritos não bons que acabamos de comentar e que podem atuar da mesma forma como os bons atuam, mas no sentido de nos prejudicar e não auxiliar. Muito bem. Podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos, sim ou não? Sim. Muito bem, já sabemos disso. E transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenos transtornos da vida humana? Claro que nem sempre você perdeu o seu celular porque tem um espírito atrás de você. Aliás, tem um dentro de você e você é um descuidado, desocupado, distraído, estressado e atrapalhado. Então não é outro espírito senão o seu. Tá claro isso? Então, onde que começa uma coisa e entra outra? A linha é muito tênue. Se você normalmente é uma pessoa distraída, estressada, vive correndo, você vai esquecer o seu celular em cantos, não sabe onde colocou a chave em casa. Mas quando as coisas estão relativamente normais e as coisas começam a desaparecer, as coisas não começam a encaixar, é bom parar e fazer uma prece. E pedir proteção dos mentores, dos amigos espirituais. Você não encontra um emprego?
É 1 mês? É 2? É 3? É 4? Isso é normal? Isso não é normal. Porque quem procura, depois de 1, 2, 3 meses, normalmente acha. Aí tem uma linha separatória entre aquilo que como a pessoa age e a quantidade de influência espiritual que pode estar havendo no processo. A pessoa não procura direito, não tem um plano perfeito, é inconstante na busca, é negativo, tem medo, não vai à luta, senta e chora e não vai atrás. Ah, não deu certo um mês, não deu certo de um jeito, não deu de outro. Não pense em possibilidades diferentes para atingir o objetivo. Isso é problema da pessoa, sim ou não? Existe todo um processo psicológico de auxílio a nós encontrarmos um emprego. É só você entrar na internet. Planos de ação, ideias, sugestões. Agora, se você fica... Ai, meu Deus, tudo acontece comigo. Ó dia, ó azar. Estou cansado, estou estressado. Com certeza. Mas precisamos de ajuda. Mas, às vezes, tudo isso é potencializado por problemas espirituais, que já estão começando a se instalar. Então, a pessoa, além de desempregada, começa a ficar perturbada. É uma mistura não ideal. É a pólvora e o fogo. E inteligente você, se você perceber o processo e procurar ajuda. Quantas e quantas pessoas, ao longo dos meus 40 e poucos anos de espiritismo, não muito mais do que isso, quantas e quantas pessoas eu ouvi dizer... Encontrei a pessoa na rua, no shopping, não sei aonde. Ai, não tenho ido ao centro. Estou com um problema tão grande. Falei, meu Deus, que é isso? Quando a pessoa mais precisa, a pessoa se afasta justamente daquilo que vai lhe dar o maior apoio, o maior amparo. Quando nós sentamos aqui durante os passes, é um instante que os mentores esperam e aguardam, porque é um momento que a gente pode parar e fazer um pouquinho de silêncio. Então, eles podem nos inspirar, encontrar espaço mental e emocional para nos inspirar. Energias acumuladas vão nos deixando desgastados, desequilibrados. Você cumprimenta o teu futuro empregador, a pessoa tem um choque vibratório e tanta energia negativa. O passe ajuda? Com certeza. Posso fazer uma pergunta? Pois não. As pessoas muito negativas, elas já são influenciadas por esses maus espíritos não muito bons, ou elas, por serem já negativas delas, elas atraem mais isso? A segunda opção. A segunda é uma opção. Da pessoa, Isso. Mas se ela não lutar contra isso, ela acaba atraindo. Exatamente. Muito boa pergunta, por sinal. Vocês ouviram a pergunta dela? Muito bom, excelente. Então, a pergunta era o quê? Se os espíritos levianos e exomeiteiros podem criar embaraços à realização de nossos projetos. E a resposta dos mentores, eles dizendo que eles se comprazem e vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Então, até de uma situação ruim, você pode tirar algo bom. Porque o espírito está lá te azucrinando a paciência e você tem paciência. Você sabe que tem coisa por perto, você vê que o seu dia não está no normal, você faz uma prece. Se não for um espírito mau, ele vai começar a te observar. E o seu bom exemplo vai auxiliar aquele espírito a agir melhor, a pensar diferente. Agora, os que são realmente levianos, zombeteiros e não realmente são bons, eles se cansam de fazerem traquinagens em nossa vida. Quando veem que nós não perdemos a paciência e o equilíbrio, eles acabam se afastar, porque está cheio de gente que perde a paciência nesse mundo.
Perder a paciência uma vez é normal? Sim ou não? Sim. 2 vezes? Sim. 3? Sim. 4? Sim. 5 você já está estressado. Você tem de ir atrás da causa. Se você for um poço de impaciência e se irrita desse jeito, a causa é muito mais profunda. As pessoas vão começar a se afastar de você. E se não conseguirem se afastar, porque ainda é o filho de 10, 12 anos, você pode ter certeza. Saiu da tua casa, ele vai mudar de estado e se descuidar vai ser igual a gente, mudou de país. Muito bem. Entretanto, não seria justo nem acertado. Por favor, editem essa parte da palestra. Muito bem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhe, dar a eles todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pelo quê? Pela nossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é muito mais por descuido do que por culpa dos espíritos. Certo, gente? Muito bem. Os espíritos que provocam contrariedades e discórdias agem impelidos por animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado ou por simples malícia? Por uma coisa e outra, e nós já comentamos isso nos processos de obsessão espiritual. Extinguem-se-lhes com a vida corpórea o rancor dos seres que nos fizeram mal nessa terra, ou que nós fizemos mal a eles? É fácil a gente perdoar os outros, gente? Então não culpa só os obsessores. Eles são gente igual a gente. Só não tem o corpo. Estão magoados. Alguém já fez um pedido de perdão ao seu obsessor? Deus me livre. Vou entrar em sintonia. Aí é que ele vai vir atrás de mim. Pois você devia fazer um pedido de perdão. Porque ele provavelmente, ou ela provavelmente jamais ouviu um pedido de perdão da sua boca e da minha. Uma boa oportunidade. Na hora do passe hoje, antes do passe hoje. Todos têm espíritos obsessores? Boa pergunta. Todos temos espíritos obsessores? Vamos ver. Somos espíritos perfeitos? Não. Ainda estamos habitando essa terra? Sim. Provavelmente já magoamos pessoas nessa vida? Sim. Sem querer e por querer? Sim. Você sabe o que eu ouvi outro dia? Uma menina falou assim para mim. Ai, eu não consegui ele porque ele não conseguiu largar da mulher. Falei, como é que é? Não, a gente não ficou junto porque ele não conseguiu largar da mulher. Ainda chamou o menino de covarde. Gente, isso é gente do nosso tempo. Uma menina com a tua cara. Eu não sou mais tão menina, mas com a minha simpática aqui. Pessoa fazendo por onde tirar o cara do casamento dele. Isso é história de quadrinho? Ou de novela das 8? Ok. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a nos perseguir, cheios de animosidade, e Deus permite essas perseguições para nos experimentarmos. Quando nós pagamos o nosso débito de amor e de dor, o Senhor nos liberta dessas pessoas se eles não conseguiram se transformar por eles mesmos. Pode-se pôr termo a essas perseguições e por que meio? Sim, nós podemos o quê? Orar pelos espíritos e lhes retribuir o mal com o bem. Eles acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram, que não conseguem os seus objetivos. Você fala, nossa, Lívia, mas essa palestra é sobre mal olhado. Muito bem. E pacto? E trabalho espiritual? Se nós não entendemos esses processos, não dá nem para falar do mal olhado. Porque o mal olhado, a diferença do mal olhado
é que o espírito é encarnado. Que o espírito é gente como a gente. Essa é a única diferença. Porque a energia maléfica, a energia do ciúme, da inveja, da raiva, de ter o que você não tem, que você tem, é a mesma. A diferença é que eles estão no mundo encarnado aqui junto com a gente. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O que é o mal-olhado, afinal de contas? O mal-olhado é uma intensa vibração mental de alguém dominado por pensamentos inferiores, como a inveja, o ciúme, uma competitividade doentia, que ao descarregar essa onda de sentimentos negativos, essa energia negativa, as suas mais vibrações, muitas das vezes, atinge a pessoa contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. Então, o mal-olhado é uma carga de energia. Tem pessoas que têm uma quantidade de magnetismo, de energia, que realmente vai queimar. Como é que a gente... A história da pimenteira? Seca a pimenteira. Seca a bendita da pimenteira. Alguém já teve uma situação semelhante? E eu não tive comigo, mas eu já vi. Impressionante. E a pimenteira seca mesmo. E a pimenteira, a sua planta de estimação, às vezes até o seu bichinho de estimação fica doentinho, às vezes a sua criança fica doente. Sua criança fica doente. Porque são pessoas, animaizinhos e coisas que são sensíveis à vibração e que não têm proteção vibratória suficiente. Você fala, nossa, mas eu não consegui proteger o meu filho, a minha filhinha. Se o ambiente da sua casa é uma zona espiritual, você acha que você tem proteção espiritual na sua casa? Se entra uma pessoa com essa energia, que tem ciúme de que você tem filho e ela não tem, ou ele não tem, que tem ciúme da família feliz, porque nenhuma família é completamente feliz, nós precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que nós permitimos entrar em nossa casa. Nossa, mas eu preciso me encontrar. Vai para o Milênio, se encontra lá no food court. Show, mal-olhados. Muito bem, brincadeirinha. Não sei se é quanto brincadeirinha muito, não. Muito bem, vai no Starbucks. Está mais perto de casa. Muito bem. Ai, que propaganda, gente. Vai numa loja de café, pronto. Como é que acontece o mal-olhado? Não é? Basicamente, duas coisas estão envolvidas. O magnetismo, propriamente dito, a energia propriamente dita que a pessoa tem com ela, carrega com ela, e a questão da sintonia. Porque realmente o mal-olhado só pega se você tiver algo a ver com a sintonia da pessoa. Ou estiver distraído. Se você sabe que vai receber uma pessoa na sua casa, que tem situações que não dá para escapar, certo, gente? Chega o cunhado em casa. Aquele cunhado que não suporta você. Porque ele tinha uma menina especificamente preparada para o irmão dele. Brincadeirinhas verdadeiras da vida. Chega um parente, não dá para você evitar determinadas situações. Começa a orar antes 2, 3 dias, gente. Se a pessoa é uma pessoa complicada, que você não tem uma afinidade natural, começa a preparar, proteger o seu lar. Agora, você se julga o super-homem, a super-mulher, a Mulher Maravilha. Ah, não, naquela coisa ninguém pega. Se você estiver super bem, com energia muito forte, muito positiva, é provável que não pegue. Mas pode ser que você se distraia.
que você tenha emitido um pensamento de raiva ou de antagonismo por alguém. Foi no supermercado, a pessoa respondeu atravessado e você ficou com raiva da moça ou do rapaz. Baixou a vibração, é isso que eu quero dizer. É possível isso acontecer? Claro, nós estamos constantemente no mar de vibrações e nem sempre nós conseguimos nos manter bem. É quando o mal-olhado pega. A associação mora em todas as coisas. Isso nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A associação mora em tudo. Preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Isso é ciência. E continua ele. Assim também na nossa vida. Na nossa vida que é super comum, by the way. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Você entra em sintonia com pessoas que vibram e pensam e sentem da mesma forma. É aí que elas lhe atingem. É que sentindo, mentalizando, falando, agindo, nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou não da nossa faixa de simpatia. Esse é o mecanismo do mal-olhado. A pessoa pega porque, no fundo, você está no mesmo padrão. Ou você abre uma brecha. Porque, normalmente, a gente, mais conscientizado, a gente mantém um certo padrão. Mas, de vez em quando, bate a raiva, não bate? Bate a irritação, bate a impaciência. São momentos que, se você se recuperar rápido, você consegue entrar na harmonia de novo. Mas, se você está cansado, desgastado, aquilo pode virar uma bola de neve e você cai o seu padrão vibratório naquele dia. Muito bem. Então, esse slide saiu fora de ordem. Eu vou deixar esse slide para depois, mas eu vou deixar colocado para depois. Mas, basicamente, porque nós não vamos conseguir terminar essa palestra hoje, eu já havia planejado para dá-la em 2 vezes. Hoje eu estou substituindo uma companheira nossa que não pôde fazer a palestra por motivos pessoais. E a semana que vem eu iria fazer essa palestra em 2 partes, começando no final de fevereiro e terminando na primeira semana de março. Mas aí eu recebi uma ligação do nosso irmão Luiz Lima. Vocês lembram do Luiz Lima? Então, ele vai estar conosco na semana que vem. Então, não há problema. Nós vamos parar na parte... porque tem várias partes dessa palestra. Não é? Nós vamos parar onde pararmos. Então, isso aqui eu vou pular esse slide aqui. Então, vamos falar aqui, até onde nos dá. Mais 5 minutinhos? Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Pode ser? Pergunta para a pessoa ao seu lado. Vamos ver se está todo mundo acordado. Vocês estão acordados? Esse assunto é muito interessante, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar do poder oculto. Vamos começar a falar do poder oculto e dos talismãs. Não é? Essa é uma figurinha que, na realidade, eu procurei colocar uma figurinha simpática, porque quem não gosta do Harry Potter? Não é? Então, quando ele usa a magia dele, não é? É uma coisa muito gostosa. Alguns dos filmes são muito fortes, mas, no fundo, os 3 são figuras muito carinhosas da nossa adolescência, da nossa infância. Não é? Infância. Enfim. Mas eu adoro Harry Potter. Mas, enfim. Então, que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Vamos ver aí. O que a gente... Kardec pergunta aos mentores, essas pessoas têm poder ou não têm de enfeitiçar?
Ah, então, os mentores respondem. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer o quê? Mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Naquela sala, tem pessoas com grande poder magnético, mas usam para o bem. Essa é a diferença. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Então, além da pessoa ter poder magnético, número 1, além da pessoa querer fazer o mal, número 2, são secundadas, são auxiliadas, número 3, por espíritos inferiores. Espíritos que querem fazer o mal também. Tem alguma vítima aqui? Nossa, tem um espírito mau atrás daquela pessoa cheia de magnetismo. Não, a pessoa já é má. A qualidade, a qualidade da energia, da força é neutra. Não é boa nem ruim. O fluido daquela pessoa vai tomar vai absorver, vai tomar o caráter de ser bom ou ser ruim, dependendo do coração da pessoa. Certo ou não? Está claro isso? Não acrediteis, no entanto, que exista um poder pretenso, um pretenso poder mágico que existe na imaginação das pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então, nossa, aquela pessoa é um feiticeiro, aquela pessoa é um bruxo, aquela pessoa é um médium cheio de poder. Ou é uma coisa mágica. Não existe magia nenhuma. O que existe é a ignorância nossa de como essas coisas funcionam, porque são leis da natureza. A pessoa não tem poder a mais, mágico nenhum. Ela tem, sim, um poder magnético impressionante. E, além disso, é casca grossa. É ruim mesmo. E quer te prejudicar. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados, sobretudo os mal compreendidos, não estudados. As pessoas ignoram como tudo isso funciona. Qual o poder, ou melhor, qual é o poder? Faltou um R. Qual? Não é o qual. Aham, ok, thank you. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, pessoas que... vamos nos referir a esses médiuns, a esses feiticeiros, ok? Eles se utilizam de fórmulas esotéricas, né? Práticas que nos impressionam. Isso tem poder ou não tem? Esse é o bottom line. Isso é o que a gente realmente quer saber, né? Aí, por que os espíritos querem nos impressionar? Porque o que, no fundo, que os espíritos querem, essas pessoas querem, é fazer que uma pessoa ingênua se torne ridícula. A pessoa de boa fé, a pessoa ingênua, vai se tornar ridícula. No caso contrário, são tratantes que merecem punição. Essas pessoas que se dizem feiticeiros, que se dizem médiuns de grande poder e querem nos impressionar com 350 mil fórmulas e mil não sei o quê, não é? Elas sabem exatamente o que estão fazendo, mas querem realmente se fazer passar por mágicas e nos impressionar com todas as suas fórmulas. Eventualmente, se forem verdadeiras charlatãs, vão ser punidos, espiritualmente falando, mas pelas leis da vida, não é Deus castigando ninguém. Todas as fórmulas são charlatanice, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque os espíritos só são atraídos pelo pensamento. Então, vamos dizer que esse mouse aqui, pegar uma coisa bem comum. Vamos dizer que vocês acreditam que esse mouse tem um poder cabalístico, que tem um poder mágico. O mouse em si tem poder? Coitado desse mouse aqui, tem poder? Não. Nenhum. Mas se a pessoa que está manipulando esse mouse
começa a incrementar esse instrumento de energia. E a pessoa que está vendo aquilo, acreditar, esse elemento vai estar incrementado de energia e vai poder afetar alguém? Mas não é o instrumento que afeta, vocês concordam? É a energia que é passada para ele. Então, a história da bendita da vela acesa. A vela em si não tem poder nenhum. Nenhum. Vela nenhuma tem poder, a não ser o de fazer luz. Mas você fala, acende a luz. Tem umas coisas, né? Realmente, mentor espiritual é superior ou não? Espírito superior precisa de vela acendida para ele, gente? Acendida não, acesa. Obrigada. Precisa? Eles não precisam disso. Eles nos veem como crianças. Mas faz bem para a pessoa que está acendendo a vela? É o que o povo diz lá fora, ajuda a firmar o pensamento. Então, aí funciona. Porque a pessoa que não consegue, tem a mente destrambelhada, não consegue se concentrar em nada, nem para fazer uma prece para o bendito do mentor que está querendo ajudar. Então, muitas vezes você vai em centros de umbanda, centros que usam essas práticas, e eles falam, acende a vela para o seu anjo da guarda. Você fala, nossa, mas como esses mentores de umbanda são atrasados? Não são, é nós que somos atrasados. E ele fala assim, vai lá, meu filho, acende a bendita da vela. Porque só assim a pessoa consegue fazer uma prece. Então, eles lidam conosco, está cheio de espíritos, gente, que vão em todas as religiões, em todos os centros, se utilizam do que tiver na crença daquela pessoa para tentar ajudar. Se a pessoa acredita lá no bendito do terço, vai, meu filho, vai rezar 10 terços. Para ver se a energia da pessoa sobe através da prece. Percebe como funciona? Agora, vai lá acender vela nos chamados trabalhos. Acender vela não sei das quantas. Vermelha, verde, sei lá mais que cor. A energia da pessoa que mandou você fazer isso, a energia dos espíritos que estão circundando aquele médium, e você que está indo num lugar, porque você quer fazer o mal para alguém, você acha que aquilo ali vai funcionar? Por causa do quê? Por causa da bendita da vela que é linda, vermelha? Que no Natal a gente coloca vermelho em todo lugar? É a vela? Ou é o que você acredita? Então, as coisas podem ficar encharcadas de energia, as coisas materiais, encharcadas a energia que sai do seu pensamento e do pensamento das pessoas com que você está se conectando, nesse mundo ou no outro. E é aí que nós vamos parar. Mas essa é a base, não é? É essa que é a base. Nós temos ainda muita coisa para falar, e coisa muito interessante. Então, se vocês quiserem vir a essa palestra, ela vai ser dada na segunda. Deixa eu ver, para ver se não estou falando bobagem, prometer coisa que eu não vou conseguir cumprir. Não vai nem ser na segunda. Nossa. Vocês vão ficar chateados comigo, mas eu só vou conseguir trazer essa... Não, ai, que bom. Vou me redimir. 1, 2, 3, daqui a um mês. Só daqui a um mês, Lívia? Oportunidade de vocês lerem esse material no Livro dos Espíritos. Eu vou trazer algumas histórias para vocês, muito interessantes, alguns comentários, e a gente vai aprender a lidar com isso, aprender a se proteger. Isso não está escrito no Livro dos Espíritos propriamente de forma específica, mas nós vamos aprender a lidar e o que fazer para desmanchar trabalho. Hoje nós aprendemos com o mal olhado. O que a gente faz para desmanchar essas coisas? Como a gente fala no popular, não é? Nós vamos aprender isso. Isso vai ser no dia 19 de março, tá certo? E com isso, agora nós vamos às nossas vibrações, nos preparando para o passe, sabendo da importância e do poder do pensamento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela atenção.